Olá, o Espírito Santo, a presença que testifica Cristo em nós. João capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Vivemos em um mundo que exige provas. As pessoas querem evidências, sinais e testemunhos. E Deus, em sua infinita sabedoria, não deixou Cristo sem testemunhas. Após a ascensão do Senhor, ele enviou o Espírito Santo para continuar a sua presença no mundo. Não apenas ao nosso lado, mas dentro de nós. João capítulo 15 é o pronunciado na última noite, antes da crucificação. Jesus prepara discípulos assustados para um mundo hostil. O Mestre está prestes a partir. Mas deixa uma promessa: vocês não estarão sozinhos. O Espírito Santo virá e continuará a obra de Cristo através da igreja. O Espírito Santo é o nosso paráclito, a presença que permanece. A palavra grega traduzida por consolador é a palavra parakletos. Para, ao lado, kaleo, chamado, convidar. Literalmente, significa aquele chamado para estar ao lado. O nosso advogado, defensor, intercessor, auxiliador. Jesus não prometeu apenas conforto emocional. O Espírito Santo é o advogado divino que caminha conosco nas batalhas espirituais. Enquanto Cristo esteve fisicamente com os discípulos, agora o Espírito está espiritualmente em nós. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre pessoas para tarefas específicas. No Novo Testamento, após o Pentecostes, ele passa a habitar permanentemente no crente, como está em 1 Coríntios 6,19. O cristão nunca está sozinho. Na fraqueza ele fortalece, na perseguição ele sustenta, na dúvida ele ilumina, na dor ele consola. A presença do Espírito Santo é um sentimento forte, permanente, não é passageiro, é uma habitação permanente de Deus em nós. O Espírito da verdade revela Cristo no coração humano. Espírito da verdade. Pneuma tes aleteias. Pneuma, sopro, vento, espírito. Aletheia, verdade revelada, realidade sem ocultação. No pensamento grego, a palavra aleteias significa literalmente aquilo que é retirado do ocultamento. O Espírito Santo é aquele que remove o véu e revela quem Cristo realmente é. Sem o Espírito Santo, pode-se conhecer Jesus historicamente, mas somente pelo Espírito se conhece Jesus salvificamente. Jesus afirma: ele dará testemunho de mim. O verbo grego martireu, testemunhar, confirmar, atestar como testemunha ocular. Ou seja, o Espírito Santo não testemunha sobre si mesmo, ele glorifica Cristo. Sua missão é convencer do pecado, revelar a justiça de Deus, exaltar Jesus, produzir fé no coração humano. O maior milagre do Espírito não é apenas dons extraordinários, mas abrir os olhos espirituais para ver Cristo. Onde o Espírito Santo age, Cristo é exaltado. Quando Cristo desaparece do centro, algo está errado. O Espírito transforma o crente em testemunha viva de Cristo. Jesus declara: ele dará testemunho de mim. Mas logo no versículo seguinte ele afirma: e vós também testemunhareis. O Espírito testemunha em nós para depois testemunhar através de nós. A palavra testemunho vem da palavra martiria, da mesma raiz que surge a palavra mártir. Na igreja primitiva, testemunhar por Cristo frequentemente custava a própria vida. O Espírito não forma admiradores de Jesus, mas testemunhas. Em Atos 1:8, Jesus declara: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.
Jesus não disse: recebereis poder para fazer coisas, mas sereis testemunhas. O maior testemunho do Espírito não é apenas o que fazemos, mas o que nos tornamos. Pecadores transformados, corações regenerados, vidas que refletem Cristo. O mundo pode discutir argumentos, mas dificilmente consegue negar uma vida transformada. Como o cego curado declarou: uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. João 9, verso 25. A presença testificadora do Espírito em nós, como está em João 15, 26, revela três grandes verdades. O Espírito está em nosso coração, dentro de nós, ao nosso lado. O Espírito revela Cristo como a verdade. O Espírito nos transforma em testemunhas vivas. O Espírito Santo não veio para ocupar espaço em nossa teologia, veio habitar em nossa existência. Ele continua dizendo ao coração do crente: Cristo é suficiente, Cristo é Salvador, Cristo é Senhor. E quando o Espírito testemunha dentro de nós, evidentemente testemunharemos de Cristo ao mundo. A maior evidência da presença do Espírito Santo não é apenas falar sobre Cristo, mas viver de tal maneira que o mundo veja Cristo em nós. Porque o Espírito Santo continua testificando: Jesus ainda vive. Que Deus os abençoe.